Olá, eu sou o professor Ivo, do curso Instalador e Reparador de Redes de Computadores. E na disciplina de Conceitos Básicos de Redes, eu vou abordar a seção 6.3 do capítulo 6 do material da Cisco, que vai falar sobre roteadores. Então, no capítulo 6 do CCNA Routing Switch é apresentada a camada de redes. Neste vídeo, vou abordar apenas a seção 6.3, que fala sobre os roteadores. Um roteador, ele é um computador, e como os computadores, um roteador requer uma CPU, um sistema operacional e uma memória. Os roteadores Cisco eles são projetados para atender uma grande variedade de empresas e tipos de redes. Então, tanto redes de filiais, com funcionários remotos, pequenas empresas e filiais de médio porte, como WANs para grandes corporações, organizações e empresas de grande porte, provedores de serviços, que geralmente oferecem serviços de redes para um número grande de pessoas. E o foco da certificação CCNA é a família de roteadores para filiais. Então, a gente está falando em equipamentos de médio e pequeno porte. Como os computadores, os roteadores Cisco eles exigem que a CPU execute instruções do sistema operacional, incluindo inicialização do sistema, funções de roteamento e funções de comutação. Bom, o componente destacado na figura à esquerda é a CPU de um Cisco 1941, com um dissipador de calor conectado. Um dissipador de calor é usado aí para reduzir o calor da CPU para fins de refrigeração. A CPU precisa de um sistema operacional para prover funções de roteamento e switching. A maioria dos dispositivos da Cisco utilizam o Cisco Inter-Network Operation System, que é o sistema operacional Cisco IOS. Bom, a memória primária de um sistema computacional ela é baseada em uma memória volátil, que requer corrente elétrica para manter armazenadas as informações. Já a memória secundária é uma memória não volátil e não requer corrente elétrica para manter as informações. Bom, um roteador ele usa 4 tipos de memórias: memória RAM, memória ROM, NVRAM e a memória flash. A memória RAM é uma memória volátil utilizada para armazenar as aplicações, processos e dados que devem ser executados pela CPU. A memória ROM é a memória não volátil usada aí para armazenar as instruções operacionais importantes em um IOS limitado. Então, ele carrega o sistema computacional inicialmente, ele faz a inicialização e tem um IOS, um sistema operacional aí gravado e, caso necessário, ele é utilizado. A ROM embutida aí, ela é colocada no firmware de um circuito integrado dentro do roteador. A NVRAM é uma memória não volátil utilizada como armazenamento permanente dos arquivos de configuração e inicialização do seu equipamento, que é o Startup Config. A flash já é uma memória também não volátil utilizada como armazenamento permanente para os arquivos do iOS e de outro sistema operacional, então como arquivos de registro ou backup. Sendo ainda mais específico, na memória RAM temos aí o iOS que foi carregado, temos a tabela de roteamento e tabela ARP, temos arquivos de configuração ativa, que é o running config, e o buffer de pacotes de dados está sendo trafegado através daquele equipamento. Há vários tipos e modelos de roteadores, no entanto, todos eles têm os mesmos componentes gerais de hardware, que são a fonte de alimentação, o ventilador de resfriamento, a SDRAM, que é uma RAM dinâmica síncrona, a RAM não volátil, que é a NVRAM, a CPU, o dissipador de calor e o módulo de integração avançada, o AIM. Switches, roteadores e dispositivos Cisco
normalmente interconectam muitos dispositivos, muitos equipamentos. O painel traseiro de um roteador Cisco 1941 ele possui as seguintes portas e conexões. Possui aí um slot de cartão de interface WAN de alta velocidade aprimorada, que é o EHWIC, a porta auxiliar, ou AUX, que é uma porta RJ45 para o gerenciamento remoto, a porta console, que é usada para configuração inicial e acesso da interface de linha de comando, que pode ser uma porta RJ45 ou USB do tipo B. Também tem portas Gigabit Ethernet, que é utilizada aí para fornecer acesso a LAN, então conectando com as switches, usuários e também conectando a outros roteadores. Tem os slots Compact Flash, que são rotulados como CF0 e CF1, e usados aí para fornecer um maior espaço flash de armazenamento atualizável em até 4 GB. Temos a porta USB, que é usada para fornecimento de mais espaço de armazenamento também. As conexões de roteadores da Cisco elas podem ser classificadas em duas categorias. Interfaces na banda do roteador, que são interfaces LANs e WANs, e as portas de gerenciamento, que são as portas console e auxiliar. As maneiras mais comuns de acessar o modo exec usuário no ambiente CLI em um roteador Cisco são o console, que é uma porta de gerenciamento física que fornece acesso aí out of band, né, ao roteador Cisco, que é fora de banda, e que ele é dedicado e não exige um serviço de rede que seja configurado no roteador. Temos também a conexão por SSH, que é a Shell Segura, que é um método para estabelecer remotamente uma conexão CLI por meio de uma rede. O SSH não requer serviços de rede ativos configurados. E o Telnet, que é um método não seguro para estabelecer acesso remotamente através de uma sessão CLI por meio de uma interface virtual de uma rede. Então, essa conexão é não criptografada, então não é muito interessante usar Telnet. Switches e roteadores Cisco eles carregam a imagem do iOS que estão na memória flash. Então, inicialmente, ele tira aqui da memória flash, carrega o Cisco iOS. E também eles carregam o arquivo de configuração inicial, que vem da NVRAM e é carregado na RAM. Isso durante a inicialização. A configuração de execução é modificada quando o administrador de rede realiza qualquer mudança nesse running config, né? Está trabalhando lá, está inserindo alguma informação de configuração e está sendo alterado a configuração do equipamento. Então, essas alterações elas devem ser salvas no arquivo de configuração de inicialização na NVRAM. Ou seja, você tem que pegar os dados que estão na running config e salvar no startup config. Se eu quiser recuperar essas modificações que eu fiz no roteador. Então, se houver queda de energia também, eu posso perder essas configurações que eu fiz. Então, é sempre interessante estar atualizando a NVRAM após quaisquer modificações. Bom, o processo de inicialização de um roteador consiste em 3 fases principais. Executar o post e carregar o programa Bootstrap, né, durante o teste post. O roteador executa diagnóstico da RUM em vários componentes de hardware. Após o post, né, que é o teste, o programa de Bootstrap é copiado na RUM da RUM para a RAM e o seu trabalho é localizar aí o Cisco iOS e carregá-lo na RAM. A outra fase é localizar e carregar o software Cisco iOS. Normalmente, o iOS é armazenado na memória flash e copiado para a memória RAM para ser executado pela CPU. E a última fase é localizar e carregar o arquivo de configuração de inicialização ou entrar no modo de configuração.
O programa Bootstrap ele copia o arquivo de configuração de inicialização da NVRAM para a RAM e se torna a configuração de execução. O comando showVersion ele exibe aí as informações sobre a versão do software do Cisco IOS em execução no roteador, assim como a versão do programa de Bootstrap, as informações sobre configuração de hardware e a quantidade de memória do sistema. Eu agradeço aí mais uma vez pela sua atenção. Se você gostou do vídeo, curte ele e vamos assistir aí o próximo vídeo da seção 6.4. Um grande abraço.